A chuva batia forte contra as janelas do meu pequeno apartamento. Cada gota era como um pequeno punho, exigindo entrada. Eu estava sentada, de pernas cruzadas, no meu sofá desgastado, cercada por contas não pagas, espalhadas como folhas caídas. Meus dedos tremiam enquanto eu calculava os números novamente, esperando que de alguma forma eles mudassem. Eles não mudaram. Droga, Lena, sussurrei para mim mesma, pressionando a base das palmas das mãos contra meus olhos cansados. 3 meses de aluguel atrasado, contas médicas se acumulando, e agora este aviso final do hospital. Pague em 7 dias ou enfrente a cobrança. A cirurgia cardíaca do meu pai salvou a vida dele, mas destruiu a minha. Eu não me arrependia. Como poderia? Mas o peso da dívida estava me esmagando, uma respiração de cada vez. O trabalho de garçonete mal cobria as compras, e os turnos noturnos limpando escritórios deixavam meu corpo dolorido e minha mente dormente. Peguei meu telefone, hesitando antes de discar o número do meu pai. Ele não podia saber o quão ruins as coisas tinham ficado. O estresse o mataria mais rápido do que sua condição cardíaca. Oi, querida. A voz alegre dele atendeu instantaneamente. Instantaneamente, fazendo meus olhos se encherem de lágrimas. Oi, pai. Só ligando para saber como você está. Como está se sentindo hoje? Forcei uma leveza no meu tom. Ele disse que estava melhor a cada dia e que o médico disse que ele estava se recuperando bem. Então ele perguntou sobre mim, dizendo que eu parecia cansada. Engoli em seco e disse a ele que apenas trabalhei um turno duplo. Nada que eu não pudesse aguentar. A mentira tinha um gosto amargo na minha língua, mas eu não podia sobrecarregá-lo com a verdade. Que eu estava me afogando, que amanhã enfrentaria o despejo, e que comecei a vender meus pertences um por um apenas para manter a eletricidade ligada. Depois de garantir a ele que eu estava bem, outra mentira. Desliguei e encarei o teto, me perguntando qual Deus eu havia ofendido para merecer esta vida. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Dizia: Senhorita Sullivan, represento o Sr. Alexander Vega. Ele deseja discutir um assunto de benefício mútuo. Um carro está esperando do lado de fora do seu prédio. Eu franzi a testa, espiando pela minha janela manchada de chuva para a rua. Um carro preto elegante estava parado no meio-fio. Suas janelas eram tão escuras que pareciam portais para outra dimensão. Tremi involuntariamente. Alexander Vega. O nome soava vagamente familiar. Forcei minha mente e então congelei. Vega Investments, a empresa que havia comprado a dívida médica do meu pai na semana passada. Meu coração trovejou no meu peito. Isso não podia ser bom. Mas que escolha eu tinha? 20 minutos depois, eu estava sentada no banco de trás do sedã de luxo, tentando não me mexer enquanto deslizávamos pelas ruas encharcadas de chuva da cidade. O motorista não disse uma palavra, e o vidro de privacidade entre nós permaneceu firmemente fechado. O carro finalmente parou em frente a um arranha-céu imponente no centro da cidade. Era todo de vidro e aço, alcançando as nuvens de tempestade. O motorista abriu minha porta, segurando um guarda-chuva sobre minha cabeça enquanto me acompanhava para dentro. O saguão brilhava com mármore e iluminação suave. Um segurança acenou para meu acompanhante e fomos levados em um elevador privativo que exigia um cartão-chave. Meu estômago revirou enquanto subíamos, seja pela subida rápida ou pelo pavor que se acumulava em minhas entranhas. As portas do elevador se abriram diretamente em um vasto escritório. Janelas do chão ao teto mostravam a cidade espalhada abaixo como um tapete cintilante, com a chuva riscando o vidro em filetes prateados. Uma mesa enorme dominava uma extremidade da sala e atrás dela estava um homem. A primeira coisa que notei foi como ele estava imóvel. Não a imobilidade do relaxamento, mas a de um predador avaliando sua presa. Ele usava um terno cinza carvão que lhe caía perfeitamente, destacando ombros largos e uma cintura fina. Seu rosto permanecia na sombra, iluminado pelo céu tempestuoso lá fora. Senhorita Sullivan. Sua voz era profunda, com o mais leve toque de um sotaque que não conseguia identificar. Por favor, sente-se. Avancei com pernas trêmulas, consciente do meu cabelo úmido de chuva e da mancha de café na minha jaqueta que não consegui remover. A cadeira em que me afundei era de couro, macia como manteiga, e provavelmente valia mais do que meu aluguel mensal. Ele permaneceu de pé, e eu tive meu primeiro vislumbre claro de seu rosto quando um relâmpago brilhou lá fora.
Ele tinha maçãs do rosto salientes, um maxilar forte escurecido por uma sombra das 5 horas, e olhos tão escuros que pareciam negros nesta luz. Ele era bonito de uma forma severa e sem sorrisos que fez minha pele se arrepiar em alerta. Você sabe por que está aqui? Ele perguntou, circulando a mesa com a graça lânguida de alguém acostumado a ter todo o tempo do mundo. Endireitei minha coluna. Presumo que seja sobre as contas médicas do meu pai. Se você está procurando pagamento, eu não tenho. As palavras pairaram entre nós, enquanto ele se inclinava contra a mesa. Agora, a poucos metros de onde eu estava sentada. Senti o cheiro dele. Era uma colônia cara com notas de cedro e algo mais escuro, mais primitivo. Então, o que você quer de mim? Minha voz soou mais baixa do que eu pretendia. Sua boca se curvou no que poderia ter sido um sorriso em outro homem, mas nele parecia perigoso. Eu tenho uma proposta para você, senhorita Sullivan. Uma que eliminaria sua dívida completamente. Minha respiração ficou presa. Que tipo de proposta? Casamento. A palavra me atingiu como um golpe físico. Soltei uma risada de incredulidade e então percebi que ele não estava brincando. Você não pode estar falando sério. Garanto que estou, disse ele. Ele se aproximou e eu instintivamente me encolhi na cadeira. Seria um acordo mutuamente benéfico. Sua dívida, toda ela, desapareceria. Seu pai receberia o melhor tratamento médico disponível. Você não sentiria falta de nada. Mas por que eu? Sussurrei, minha mente girando. Isso não lhe diz respeito. Seu tom não admitia discussão. O que importa é o resultado. Segurança financeira para você e seu pai em troca de se tornar minha esposa. Esposa? Repeti a palavra como se estivesse em uma língua estrangeira. Você quer dizer apenas no nome? Seus olhos percorreram meu corpo lentamente, deliberadamente, deixando um calor em seu rastro. Podemos discutir os detalhes mais tarde. Por enquanto, você só precisa dizer sim. E se eu disser não? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Algo frio cintilou em sua expressão. Então, infelizmente, a dívida do seu pai vence imediatamente. Acredito que o hospital está preparado para negar tratamento adicional sem pagamento. Meu sangue gelou. Isso não era uma proposta. Era chantagem. Pensei no meu pai. Finalmente se recuperando. Finalmente esperançoso. E se o tratamento dele parasse agora? Quanto tempo? Perguntei, minha voz mal audível acima da chuva que açoitava as janelas. Quanto tempo duraria este casamento? 1 ano, ele respondeu suavemente. Depois disso, se você cumprir sua parte, será generosamente compensada e livre para ir. 1 ano da minha vida trocado pelo futuro do meu pai. 1 ano com este estranho frio e intimidador que me olhava como se eu fosse um quebra-cabeça para resolver ou um ativo para adquirir. Preciso de tempo para pensar, eu disse. Você tem até amanhã de manhã. Ele me entregou um cartão de visita com um número de telefone escrito no verso em traços fortes. Ligue para este número com sua resposta até às 9 da manhã. Como se fosse um sinal, as portas do elevador se abriram e o motorista que me trouxe apareceu. Nossa reunião havia terminado. Alexander Vega não se despediu. Apenas se virou de volta para as janelas açoitadas pela chuva enquanto eu era levada, como se eu já tivesse sido esquecida. Naquela noite mal dormi. A proposta se repetia em minha mente, cada iteração mais absurda que a anterior. Casamento com um estranho rico para pagar minhas dívidas. Parecia o enredo de um romance ruim. No entanto, as consequências da recusa eram muito reais. Às 8h55 da manhã seguinte, liguei para o número, com o coração na garganta. Senhorita Sullivan, Alexander atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando ao lado do telefone. Sim, eu disse, a única palavra presa na minha garganta. Minha resposta é sim. O silêncio se estendeu entre nós. Então, bom, um carro irá buscá-la ao meio-dia. Embale o que desejar trazer. Trazer para onde? Para sua nova casa, é claro. A linha ficou muda antes que eu pudesse responder. O que se seguiu foi um turbilhão. O elegante carro preto chegou precisamente ao meio-dia. O motorista colocou minhas 2 malas, tudo o que me restava de valor, no porta-malas, enquanto uma mulher de rosto sério em um terno sob medida se apresentava como Glória, a assistente pessoal do Sr. Vega. Nós faremos várias paradas, ela me informou, seus olhos catalogando minha aparência com óbvia desaprovação.
O Sr. Vega exige certos padrões para a cerimônia esta noite. Esta noite? Engasguei. O casamento é hoje. Os lábios de Glória se afinaram. O Sr. Vega não acredita em perder tempo. Fui levada de uma boutique de luxo para outra, medida e ajustada para roupas que eu nunca poderia ter comprado por conta própria. Um vestido de noiva, elegante, moderno e alarmantemente caro, foi escolhido sem minha opinião. Um cabeleireiro transformou meus cabelos castanhos sem vida em ondas brilhantes, enquanto um maquiador aplicava produtos que custavam mais do que meu orçamento mensal de supermercado. Às 6 horas, eu estava em uma sala privada na prefeitura, olhando para meu reflexo com incredulidade. A mulher que me olhava de volta era linda, mas irreconhecível. Uma estranha polida em um vestido de seda marfim que abraçava suas curvas. Glória apareceu na porta. Está na hora. Minhas pernas pareciam de madeira enquanto eu a seguia por um corredor até uma pequena câmara onde várias pessoas esperavam. Um juiz estava em um pódio, parecendo impaciente. Alguns homens de ternos escuros se alinhavam nas paredes. Segurança, percebi com um sobressalto. E lá estava Alexander Vega, ainda mais imponente em um smoking preto que enfatizava sua altura e a largura de seus ombros. Seus olhos se arregalaram fracionadamente quando ele me viu, a única indicação de que minha transformação teve algum efeito sobre ele. A cerimônia foi breve e impessoal. Não trocamos votos pessoais, apenas as frases legais exigidas. Quando o juiz nos declarou marido e mulher, Alexander deslizou uma aliança de platina no meu dedo, seu peso estranho e pesado. Pode beijar a noiva, disse o juiz. Eu congelei, despreparada para esta parte. A mão de Alexander segurou minha bochecha, surpreendentemente quente contra minha pele. Ele se inclinou lentamente, me dando tempo para me afastar, mas eu permaneci paralisada. Seus lábios roçaram os meus, gentis a princípio, depois com um calor inesperado. Meu corpo traidor respondeu, um rubor se espalhando pela minha pele enquanto seu braço circulava minha cintura, me puxando para mais perto. O beijo terminou tão subitamente quanto começou. Ele me soltou e eu tropecei levemente, desorientada. Papéis foram assinados, apertos de mão trocados, e assim, eu era a senhora Alexander Vega, esposa de um homem que eu conhecia há menos de 24 horas. Lá fora, um carro diferente esperava. Um Rolls Royce com vidros escuros. Alexander segurou a porta aberta para mim, seu rosto indecifrável. Para onde estamos indo? Perguntei enquanto nos afastávamos do meio-fio. Para casa, ele respondeu sem olhar para mim. Viajamos em silêncio pela cidade e depois para os subúrbios ricos, onde as casas davam lugar a propriedades escondidas atrás de portões altos e sistemas de segurança. Finalmente entramos em uma estrada particular que serpenteava por terrenos bem cuidados antes de revelar uma mansão sprawling que parecia pertencer a um século diferente. 2 homens de terno estavam em posição de sentido quando nos aproximamos da entrada principal. Eles acenaram diferencialmente para Alexander, mas me olharam com curiosidade indisfarçada. Bem-vinda à casa, senhora Vega, disse um deles, abrindo a enorme porta da frente. Entrei na minha nova prisão, me perguntando no que eu havia me metido e quanto isso me custaria no final. Quando a porta se fechou atrás de nós, com um baque pesado, não conseguia afastar a sensação de que havia cometido um erro terrível, um que logo me arrependeria. O interior da mansão me tirou o fôlego. Tinha tetos altos com molduras intrincadas, pisos de mármore que ecoavam com nossos passos e obras de arte que pertenciam a museus, não a uma residência particular. Tudo falava de dinheiro antigo e poder. Sua casa é impressionante, consegui dizer, minha voz pequena no vasto hall de entrada. A boca de Alexander se contraiu. Nossa casa, ele corrigiu, embora as palavras não tivessem calor. Ele gesticulou para uma mulher mais velha que se aproximava, seu cabelo prateado preso em um coque severo. Esta é a senhora Abernathy, a governanta. Ela vai mostrar seus quartos. Quartos no plural? Perguntei confusa. Seus olhos escuros piscaram para os meus. Você esperava que dividíssemos um quarto, Helena? A maneira como ele disse meu nome enviou um arrepio involuntário pela minha espinha. Eu não sabia o que esperar, admiti. Este não é exatamente um casamento convencional. Não, ele concordou. Não é. Ele verificou o relógio. Um relógio que provavelmente custava mais do que um ano do meu aluguel anterior.
Tenho negócios a tratar. A senhora Abernathy garantirá que você esteja acomodada. Discutiremos os arranjos durante o jantar, às 8 horas. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e se afastou, desaparecendo por um corredor. 3 homens que eu não havia notado antes o seguiram silenciosamente. Suas posturas alertas, suas mãos pairando perto das protuberâncias em suas jaquetas, que de repente percebi que eram armas. Meu estômago se contraiu. Que tipo de empresário precisava de guardas armados em sua própria casa? Senhora Vega, a voz da senhora Abernathy me trouxe de volta ao presente. Se me seguir, por favor. Ela me levou por uma grande escadaria até a ala leste da casa. Passamos por inúmeras portas antes de parar em uma, no final de um longo corredor. Sua suíte, disse ela, abrindo as portas duplas. Entrei em um espaço maior que todo o meu apartamento. Uma sala de estar com sofás macios e uma lareira se abria para um quarto dominado por uma cama de dossel coberta de seda creme. Janelas do chão ao teto davam para jardins bem cuidados. À distância, uma piscina cintilante. O banheiro é por ali, continuou a senhora Abernathy, apontando para outra porta. Seu armário foi abastecido com um guarda-roupa preliminar. O personal shopper do Sr. Vega visitará amanhã para seleções adicionais. Fui até o closet, um cômodo por si só, e ofeguei com as prateleiras de roupas. Eram todas do meu tamanho, todas com etiquetas de grife que eu reconhecia, mas nunca sonhei em possuir. Isso é demais, sussurrei. O Sr. Vega é muito particular com as aparências. Ela respondeu, seu tom neutro. O jantar é servido pontualmente às 8 horas na sala de jantar principal. Thomas a acompanhará às 7h50. Com isso, ela me deixou sozinha em minha gaiola dourada. Passei a hora seguinte explorando minha suíte, passando os dedos sobre tecidos luxuosos, testando a maciez da cama, maravilhada com o banheiro com sua banheira rebaixada, e chuveiro grande o suficiente para 4 pessoas. Tudo era lindo, perfeito e totalmente impessoal, como um quarto de hotel de luxo em vez da casa de alguém. Precisamente às 7h50, uma batida na porta anunciou Thomas, um jovem de uniforme impecável que me conduziu silenciosamente pelos corredores labirínticos da mansão até a sala de jantar. Alexander já estava sentado à cabeceira de uma mesa que poderia facilmente acomodar 20 pessoas, embora apenas 2 lugares estivessem postos. Ele se levantou quando entrei, seu olhar percorrendo-me. Eu havia trocado para um simples vestido azul marinho que encontrei no armário, esperando que fosse apropriado. O vestido lhe cai bem, disse ele, indicando que eu deveria sentar à sua direita. Embora precisemos completar seu guarda-roupa em breve. O armário já está cheio, apontei, enquanto um garçom aparecia silenciosamente para encher minha taça de vinho. Aqueles são apenas os essenciais. Ele tomou um gole de seu vinho, observando-me por cima da borda de sua taça. Você é minha esposa agora. Precisará aparecer o papel. A palavra esposa soava estranha vinda de seus lábios. Um garçom colocou o primeiro prato diante de nós. Algo delicado e lindamente arranjado que não consegui identificar. Acho que é hora de discutirmos os termos do nosso acordo, disse Alexander, seu tom de negócios. Pousei meu garfo. Sim, eu gostaria de saber exatamente no que me meti. É bem simples. Pelo próximo ano, você viverá aqui como minha esposa. Você me acompanhará a eventos sociais e de negócios quando necessário. Manterá a aparência de uma esposa devotada. Seus olhos se encontraram com os meus. Em troca, as contas médicas do seu pai estão pagas integralmente. Ele foi transferido para a ala particular do Memorial Hospital, onde receberá o melhor tratamento disponível. Após a conclusão do nosso ano juntos, você receberá um acordo de $2 milhões. Quase engasguei com meu vinho. 2 milhões? Um leve sorriso cruzou seu rosto com minha reação. Considere como uma compensação pelo seu tempo. E o que você espera de mim como sua esposa? Fiz a pergunta que estava queimando em minha mente desde sua proposta. Seus olhos escureceram. Se você está perguntando se este será um casamento no sentido completo, a resposta é sim, eventualmente. Mas não vou forçá-la, Helena. Quando acontecer, será porque você virá a mim de bom grado. O calor inundou minhas bochechas com sua franqueza. E se isso nunca acontecer? Vai acontecer. A certeza em sua voz era enervante. Mas enquanto isso, há regras que você deve seguir. Regras?
repeti secamente. Você não sai da propriedade sem segurança. Você não fala com a imprensa. Você não discute nosso acordo com ninguém, incluindo seu pai. Para o mundo, o nosso é um romance relâmpago que levou ao casamento. Meu pai nunca vai acreditar nisso. Ele já acredita. A expressão de Alexander permaneceu impassível diante do meu olhar chocado. Eu o visitei esta tarde para me apresentar como seu novo genro. Ele ficou bastante comovido com a história do nosso encontro único. Começou quando paguei anonimamente suas contas médicas, um ato que nos uniu. Dominado por uma profunda gratidão, ele posteriormente concordou em jantar. Aquela noite marcou o início de nossa jornada como casal. Daquela noite em diante, fomos completamente inseparáveis. Nossa conexão se aprofundou rapidamente e permaneceu forte desde então. A raiva explodiu em meu peito. Você mentiu para ele. Eu dei a ele uma história com a qual ele poderia ficar feliz, corrigiu Alexander. Você preferiria que eu lhe contasse a verdade? Que sua filha se vendeu para pagar suas dívidas? As palavras arderam como um tapa. Eu não me vendi, sussurrei ferozmente. Eu fiz um acordo de negócios. Chame como quiser, ele sinalizou para o garçom limpar nossos pratos. A história permanece. Seu pai ficou encantado a propósito. Ele disse que nunca te viu tão feliz como nas fotos. Fotos? Ele pegou o telefone, mostrando-me uma série de imagens. Éramos Alexander e eu na cerimônia, sorrindo um para o outro, parecendo para o mundo um casal apaixonado. Eu não me lembrava de terem tirado essas fotos. Como você fez isso? A tecnologia é uma coisa maravilhosa, disse ele, guardando o telefone. As fotos já foram enviadas para alguns colunistas sociais selecionados. Pela manhã, nosso romance será o assunto da cidade. Eu o encarei, um calafrio se espalhando por mim, apesar da temperatura confortável da sala. Você pensou em tudo. Eu sempre penso. Sua expressão suavizou marginalmente. Isso não precisa ser desagradável, Helena. Você não sentirá falta de nada daqui. Seu pai receberá o melhor tratamento. E quando nosso ano terminar, você será uma mulher rica. Um ano, de repente, pareceu uma eternidade. E o que você ganha com isso? Algo cintilou em seus olhos. Uma emoção que não consegui identificar. Eu tenho minhas razões. O resto do jantar passou em um silêncio desconfortável. Eu mal toquei na comida, meu apetite se foi, enquanto Alexander atendia ligações e mensagens, falando ocasionalmente em uma língua que eu não reconhecia. Espanhol, talvez, mas com um sotaque que não consegui identificar. Após a sobremesa, que mal toquei, ele se levantou da mesa. Tenho trabalho a fazer. Sinta-se à vontade para explorar a casa, embora algumas áreas sejam restritas. A equipe irá direcioná-la. Quando verei meu pai? Amanhã. Se desejar, terei o carro pronto às 10 horas. Assenti, estranhamente grata por essa pequena concessão. Ele fez uma pausa, estudando-me como se tentasse resolver um quebra-cabeça. Boa noite, Helena. Boa noite, Alexander. O nome dele soou estranho na minha língua, íntimo de uma forma que me deixou desconfortável. Depois que ele saiu, eu explorei, vagando pelos corredores intermináveis da minha nova prisão. Por onde eu ia, notava câmeras de segurança em cantos discretos e homens de terno que fingiam não me observar. A biblioteca chamou minha atenção. Tinha paredes de livros que chegavam ao teto, cadeiras confortáveis perto de uma lareira, e era um santuário pacífico. Selecionei um romance ao acaso e me enrolei em uma cadeira, tentando me perder na ficção em vez de contemplar a bizarra realidade da minha situação. Devo ter cochilado, porque acordei e encontrei um cobertor sobre mim e o fogo aceso. O relógio no console da lareira mostrava que passava da meia-noite. Enquanto voltava para minha suíte, a casa estava silenciosa, exceto pelo murmúrio ocasional de vozes por trás de portas fechadas. Ao virar um corredor, quase colidi com um homem que não tinha visto antes. Ele era alto, com uma cicatriz irregular que ia da têmpora à mandíbula. Com licença, eu disse, dando um passo para trás. Ele não se moveu, bloqueando meu caminho enquanto seus olhos me percorriam com uma intensidade perturbadora. Então você é a nova esposa do chefe, disse ele, seu tom fazendo as palavras soarem sujas. Escolha interessante. Levantei o queixo. Estou tentando encontrar o caminho de volta para o meu quarto. Aposto que está. Ele se aproximou e sentiu o cheiro de uísque em seu hálito. O que você fez para chamar a atenção dele? Eu me pergunto, deve ser algo especial.
Meu coração martelava contra minhas costelas, mas me recusei a mostrar medo. Por favor, afaste-se. Sua mão disparou, seus dedos se fechando em meu pulso. Ainda não. Estou curioso para saber qual é o alvoroço. Dante. A única palavra cortou o ar como uma lâmina. Nós dois nos viramos para ver Alexander parado no final do corredor. Sua postura rígida, seu rosto esculpido em pedra. O homem, Dante, imediatamente soltou meu pulso, recuando. Chefe, eu só estava me apresentando para a sua... Vá para o meu escritório. Agora. Cada palavra era medida e controlada, mas senti uma raiva por baixo delas que fez minha pele se arrepiar em alerta. O rosto de Dante ficou pálido. Ele assentiu uma vez e se apressou, dando a Alexander um amplo espaço ao passar. Os olhos de Alexander encontraram os meus, avaliando. Ele te machucou? Esfreguei meu pulso. Não. Ele diminuiu a distância entre nós com passos largos, pegando minha mão e examinando a pele avermelhada onde os dedos de Dante haviam apertado. Seu toque era gentil, em desacordo com a fúria fria em seus olhos. Isso não vai acontecer de novo, disse ele. Não consegui dizer se era uma promessa ou uma ameaça. Vou pedir para alguém te acompanhar de volta ao seu quarto. Não é necessário, comecei. Mas ele já havia pegado o telefone, dando instruções rápidas para alguém do outro lado. Em instantes, a senhora Abernathy apareceu, sua expressão preocupada. Por aqui, senhora Vega. Enquanto a seguia, olhei para trás e vi Alexander ainda me observando, seu rosto indecifrável no corredor sombrio. De volta à minha suíte, tomei um banho e vesti um pijama de seda que encontrei em uma gaveta. Apesar do luxo do meu entorno, o sono me escapou. Continuei repassando o incidente no corredor. O olhar nos olhos de Alexander quando viu Dante segurando meu pulso. Não era apenas raiva que eu tinha visto ali, era possessão. O sono veio eventualmente, embora fosse agitado e cheio de sonhos, com corredores escuros e olhos observadores. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas que esqueci de fechar e a percepção desorientadora de que o dia anterior não tinha sido um pesadelo. Eu estava realmente casada com Alexander Vega, morando em sua mansão, presa por um contrato disfarçado de matrimônio. Uma batida suave na porta me tirou de meus pensamentos. Uma jovem entrou carregando uma bandeja. Bom dia, senhora Vega. Sou Sophie, sua assistente pessoal. Ela colocou a bandeja em uma pequena mesa perto da janela. O senhor Vega pensou que você talvez preferisse o café da manhã no seu quarto hoje. A menção do nome dele enviou um arrepio involuntário pela minha espinha. Obrigada, consegui dizer, apertando meu roupão em volta de mim. Que horas são? Pouco depois das 8. Você tem um encontro com a estilista às 9. E o senhor Vega marcou para você visitar seu pai no hospital ao meio-dia. Sophie se moveu eficientemente pelo quarto, abrindo cortinas e pegando roupas do armário. Precisa de mais alguma coisa? Olhei para a bandeja. Tinha frutas frescas, doces e café em um bule de prata. Não, está ótimo. Obrigada. Depois que ela saiu, belisquei a comida. Meu apetite diminuído pela ansiedade. O encontro com a estilista me deixou inquieta. Era outro lembrete de que, no mundo de Alexander, eu era algo a ser moldado e exibido. A estilista acabou sendo uma mulher agitada chamada Viviane, que falava com sotaque francês e me tratava como um manequim. Ela media e darpeava tecidos, fazendo anotações em um tablet enquanto me circulava. O senhor Vega foi muito específico sobre seu guarda-roupa, disse ela, segurando amostras de seda contra minha pele. Ele quer elegância, sofisticação, nada muito revelador, mas tudo deve valorizar sua figura. Fiquei irritada com a ideia de Alexander ditar minhas roupas. Eu não tenho nenhuma opinião. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Viviane se ergueram. Claro, senhora Vega, dentro dos parâmetros. Às 11h30, eu havia experimentado mais roupas do que poderia usar em um mês. Minhas opiniões foram consideradas, mas, em última análise, secundárias à visão de Viviane e aos parâmetros de Alexander. Como prometido, um carro estava esperando ao meio-dia para me levar ao hospital. 2 seguranças me acompanharam. Um dirigindo, um no banco do passageiro, ambos silenciosos e vigilantes. A ala particular do Memorial Hospital foi uma revelação, mais parecida com um hotel de luxo do que com uma instalação médica. Meu pai tinha um quarto espaçoso com vista para a cidade, uma enfermeira particular e comodidades que eu nunca tinha visto em um hospital antes.
Seu rosto se iluminou quando me viu. Aí está minha menina. Ele parecia mais saudável do que eu o via na ANTI há meses. Sua cor estava boa, seu sorriso genuíno. Eu o abracei, com cuidado com a linha intravenosa em seu braço. Como você está se sentindo? Melhor do que em anos, disse ele, gesticulando para que eu me sentasse na beira da cama. Este lugar é incrível, Lena. Os médicos aqui me colocaram em um novo tratamento que está fazendo maravilhas. O alívio me inundou. Pelo menos esta parte do acordo era real. Alexander havia cumprido sua palavra sobre o tratamento do meu pai. E você, continuou meu pai, seus olhos brilhando. Senhora Vega, agora. Mal posso acreditar. Seu Alexander veio me ver ontem. Ele é um homem e tanto que você encontrou. O nó no meu estômago se apertou. Tudo aconteceu tão rápido, eu disse. O que não era mentira. O amor é assim às vezes. Ele deu um tapinha na minha mão. Admito que fiquei preocupado no início. Você nunca o mencionou. E de repente você está casada, mas vendo vocês dois juntos naquelas fotos, o jeito que ele olha para você, ele sorriu. Bem, um pai pode dizer essas coisas. A culpa pressionou meu peito. Meu pai sempre foi capaz de me ler como um livro. Mas agora eu o estava enganando, permitindo que ele acreditasse em uma história de amor que não passava de uma transação comercial. Ele está cuidando bem de mim, eu disse com cuidado. Eu espero que sim. E não pense que eu não sei o que ele fez com minhas contas médicas. Os olhos do meu pai ficaram sérios. Ele me disse para não mencionar. Disse que você ficaria envergonhada. Mas, Lena, você deveria ter me dito o quão ruins as coisas estavam. Engoli em seco. Eu não queria que você se preocupasse. Esse é o meu trabalho, não o seu. Ele apertou minha mão. Mas está tudo resolvido agora. E eu ganho um genro no negócio. Quando você traz filhos ao mundo, nunca imagina com quem eles vão acabar. Mas devo dizer, eu não poderia estar mais feliz. A menção de filhos me deu um choque. Isso não fazia parte do nosso acordo, fazia? Percebi com um calafrio que eu realmente não sabia o que Alexander poderia esperar, além do ano que havíamos combinado. Fiquei com meu pai por quase 2 horas, ouvindo-o falar sobre seu tratamento e evitando perguntas sobre meu romance relâmpago. Quando chegou a hora de ir, ele me abraçou forte. Seja feliz, Lena, ele sussurrou. Isso é tudo que eu sempre quis para você. Pisquei para conter as lágrimas. Estou tentando, pai. Os seguranças estavam esperando do lado de fora da porta. Enquanto caminhávamos em direção ao elevador, notei uma atmosfera diferente no hospital. A equipe se endireitava quando passávamos, trocando olhares, e alguns pareciam nervosos. Ouvi fragmentos sussurrados como esposa de Vega e mantenha a distância. Isso não fazia sentido para mim. No carro, olhei pela janela, perdida em pensamentos. Em que exatamente eu havia me casado? Alexander era claramente rico e poderoso, mas havia algo mais. Algo na maneira como as pessoas reagiam ao nome dele, a segurança armada, as conversas à meia-noite a portas fechadas. De volta à mansão, encontrei Alexander na biblioteca, de pé perto da janela com as costas para a porta. Ele se virou ao som dos meus passos, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente. Como está seu pai? Ele perguntou. Muito melhor. Hesitei, depois acrescentei. Obrigada pelo tratamento dele. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Eu cumpro minhas promessas, Helena. Estou começando a ver isso. Entrei mais na sala, passando os dedos pelas lombadas dos livros em uma prateleira próxima. Também estou começando a me perguntar que tipo de empresário precisa do nível de segurança que você mantém. Os olhos de Alexander se estreitaram. O tipo bem-sucedido. As pessoas no hospital ficaram com medo quando ouviram seu nome, insisti. Por que isso? Respeito e medo muitas vezes parecem semelhantes. Ele respondeu, movendo-se para servir um líquido âmbar de um decantador de cristal em 2 copos. Ele me ofereceu um. Talvez eles simplesmente respeitem minha influência. Aceitei o copo, mas não bebi. Ou talvez eles o temam. Um sorriso fantasma cruzou seus lábios, perspicaz. Bom, ele bebeu um gole de sua bebida. Haverá um evento amanhã à noite, uma arrecadação de fundos. Você comparecerá como minha esposa. A mudança abrupta de assunto não passou despercebida. Que tipo de arrecadação de fundos? O tipo em que pessoas ricas doam dinheiro para se sentirem melhor consigo mesmas. Seu tom era sardônico. Você encontrará trajes apropriados em seu armário amanhã. Glória irá informá-la sobre quem é quem.
Pousei minha bebida intocada. É assim que nosso ano será? Você dando ordens e esperando obediência? Algo perigoso brilhou em seus olhos. Você preferiria que eu a consultasse em cada decisão, pedisse sua permissão para levá-la a lugares, comprar coisas para você, apresentá-la aos meus associados? Eu preferiria ser tratada como uma parceira, não como uma posse. Ele se aproximou, o cheiro de sua colônia, amadeirado e masculino, me envolvendo. Mas você é uma posse, Helena, uma que eu paguei muito bem. Sua voz baixou. Embora eu espere que com o tempo você seja muito mais. Meu coração martelou contra minhas costelas. E se eu me recusar a cooperar? A mão de Alexander se ergueu para afastar uma mecha de cabelo do meu rosto. Seu toque era leve, mas enviou eletricidade através de minhas veias. Você não vai. Você parece muito certo. Eu estou. Seus olhos encontraram os meus. Porque por baixo dessa rebeldia, você está curiosa sobre mim, sobre esta vida. Seu polegar traçou meu lábio inferior e, para minha vergonha, não me afastei. E sobre como seria entre nós. O calor inundou meu corpo e eu recuei, precisando de distância. Você está errado. Seu sorriso conhecedor me disse que ele não acreditava em mim. Veremos. Fugi da biblioteca, sua risada suave me seguindo pelo corredor. Naquela noite, evitei o jantar, pedindo uma bandeja no meu quarto. Eu precisava de espaço para pensar, para me lembrar que este casamento era um contrato, não um romance. O toque de Alexander, sua confiança, sua intensidade, eles me afetaram de maneiras para as quais eu não estava preparada. E isso o tornava perigoso. A manhã seguinte trouxe o vestido prometido para a arrecadação de fundos. Era uma criação azul meia-noite com um decote profundo nas costas e um brilho sutil que captava a luz quando eu me movia. Joias também apareceram, brincos de diamante e uma pulseira combinando, que provavelmente custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. Glória chegou no meio da tarde para me informar, seu tablet cheio de fotos e anotações. Estes são os principais jogadores esta noite, ela explicou, mostrando-me imagens de casais elegantes. Senador e senhora Collins, grandes doadores, amigos do Sr. Vega. Os Blackwoods, dinheiro antigo, bancos. Juiz e senhora Harman, aliados úteis. Ouvi com atenção, tentando memorizar nomes e relacionamentos. Ciente de que meu desempenho esta noite refletiria em Alexander. Não que eu me importasse com o que as pessoas pensavam dele, eu disse a mim mesma. Mas o tratamento do meu pai e minha eventual liberdade dependiam de manter essa farsa. Mais uma coisa, disse Glória enquanto se preparava para sair. Fique perto do Sr. Vega esta noite. Não se afaste sozinha e não aceite bebidas de ninguém além dele ou da equipe que ele indicar. Seu aviso levantou novos alarmes. Por quê? Há algo com que eu deva me preocupar? A expressão de Glória permaneceu neutra. É simplesmente protocolo para fins de segurança. Quando ela saiu, sentei-me na beira da cama, o lindo vestido estendido ao meu lado, e considerei o que eu sabia e não sabia sobre o homem com quem me casei. Empresários legítimos não costumavam precisar de guardas armados ou alertar suas esposas sobre aceitar bebidas de estranhos. Eles não inspiravam medo apenas com o nome. Uma suspeita horrível começou a se formar em minha mente, peças se encaixando. A segurança, as reuniões à meia-noite, a deferência tingida de medo que eu havia testemunhado. Meus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Uma jovem entrou para fazer meu cabelo e maquiagem, transformando-me em uma versão sofisticada de mim mesma que mal reconheci. Quando ela terminou, eu parecia pertencer ao mundo de Alexander. Polida, elegante, cara. Eu estava colocando os brincos de diamante quando Alexander apareceu na porta do meu quarto, seu reflexo capturado no meu espelho. Ele usava um smoking que lhe caía perfeitamente, enfatizando seus ombros largos e cintura fina. Seu cabelo escuro estava penteado para trás da testa, destacando os ângulos agudos de seu rosto. Você está linda, disse ele, seus olhos percorrendo-me com apreciação indisfarçada. Virei-me para encará-lo. Obrigada. Ele atravessou o quarto e abriu uma caixa de veludo que eu não tinha notado que ele carregava. Dentro havia um colar de diamantes que capturava a luz como estrelas capturadas. Posso? Ele perguntou. Assenti sem palavras, virando-me para que ele pudesse prendê-lo em volta do meu pescoço. Seus dedos roçaram minha pele,
demorando mais do que o necessário, e eu reprimi um arrepio. Perfeito, ele murmurou, sua respiração quente contra minha orelha. No espelho, parecíamos pertencer um ao outro. Ambos de cabelos escuros, ambos vestidos de azul meia-noite, ambos usando expressões que não revelavam nada de nossos verdadeiros pensamentos. Antes de irmos, eu disse, reunindo coragem, preciso te perguntar uma coisa. Seus olhos encontraram os meus no espelho. Sim? O que exatamente você faz, Alexander? Que tipo de negócio requer guardas armados e inspira medo em todos que ouvem seu nome? Por um longo momento, ele ficou em silêncio, sua expressão indecifrável. Então ele me virou para encará-lo, suas mãos repousando levemente em meus ombros. Você é uma mulher inteligente, Helena, disse ele em voz baixa. Acho que você já descobriu. Meu coração acelerou. Preciso ouvir você dizer. Seus olhos escuros encontraram os meus, desafiadores, medindo. E se você não gostar da resposta, o que então? A verdade me atingiu com clareza cristalina. Minhas suspeitas estavam corretas. Você não é apenas um empresário, sussurrei. Você é alguém que consegue o que quer. Ele interrompeu suavemente, por quaisquer meios necessários. Seu polegar acariciou o ponto de pulso na minha garganta. Agora vamos? Nossos convidados estão esperando. E com essa não resposta que me disse tudo, ele ofereceu o braço, não me deixando escolha a não ser pegá-lo e entrar na cova dos leões. A viagem de carro para a arrecadação de fundos foi silenciosa, a tensão se estendendo entre nós como um fio esticado. Olhei pela janela para as luzes da cidade, agudamente ciente de Alexander ao meu lado, sua colônia provocando meus sentidos, sua confissão não dita ecoando em minha mente. Máfia. A palavra que eu tinha medo de dizer em voz alta pairava no ar entre nós. Eu havia me casado com um chefe do crime. A percepção deveria ter me aterrorizado mais do que me aterrorizou. Em vez disso, senti uma calma estranha e perturbadora, como se as peças de um quebra-cabeça tivessem finalmente se encaixado, revelando a imagem completa da minha situação. Você está quieta, observou Alexander, sua voz quebrando o silêncio. Virei-me para encará-lo. O que você gostaria que eu dissesse? Seus olhos, escuros e insondáveis no interior escuro do carro, me estudaram. A maioria das mulheres estaria histérica agora. Eu não sou a maioria das mulheres. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Não, ele concordou. Você não é. É por isso que você está aqui. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, o carro diminuiu a velocidade em frente a um grande hotel. Luzes brilhavam de todas as janelas e um tapete vermelho se estendia da rua até a entrada, ladeado por fotógrafos. O pânico agitou meu peito. Você não mencionou a imprensa. Eles não estão aqui especificamente por nós, disse ele, embora algo em seu tom me fizesse duvidar. Lembre-se de quem você é esta noite, Helena. Senhora Alexander Vega, minha esposa, minha parceira, ao meu lado por escolha, não por coerção. Sua mão cobriu a minha, quente e firme. Você pode fazer isso? Levantei o queixo. Eu já vendi minha alma. Interpretar o papel deve ser fácil. Algo como dor cintilou em seus traços tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. Então sua máscara de controle frio retornou e ele acenou para o motorista abrir a porta. Os flashes das câmeras eram ofuscantes. O braço de Alexander circulou minha cintura, me segurando perto de seu lado enquanto subíamos o tapete. Colei um sorriso no rosto, meu coração batendo forte, consciente de seu calor contra mim, a pressão sutil de sua mão me guiando. Senhor Vega, aqui! Gritou um fotógrafo. Alexander nos virou suavemente, me puxando para mais perto, seus lábios roçando minha têmpora em um gesto que parecia afetuoso para os espectadores, mas enviou um calor indesejado pelo meu corpo. Você é uma profissional, ele murmurou contra minha pele. Dentro do salão de baile do hotel, o glamour se intensificou. Lustres de cristal lançavam um brilho dourado sobre a reunião da elite da cidade. Mulheres pingavam joias, homens de smoking se agrupavam com taças de champanhe na mão. Um quarteto de cordas tocava em um canto. Sua música quase se perdia sob o barulho da conversa. A mão de Alexander nunca deixou a pequena das minhas costas. Enquanto nos movíamos pela multidão, as pessoas se abriam para ele como água ao redor de uma pedra. As conversas paravam, e os olhos seguiam nosso progresso com uma mistura de curiosidade, admiração e algo mais sombrio. Medo. Alexander, um homem de cabelos prateados, se aproximou,
seu sorriso praticado. E esta deve ser a noiva de quem todos nós ouvimos falar. Senador Collins. Alexander reconheceu com um aceno. Minha esposa, Helena. Helena, senador James Collins. Estendi minha mão. Um prazer, senador. Os olhos de Collins me avaliaram com interesse. O prazer é meu, senhora Vega. Você pegou um belo prêmio. Nós dois pegamos, corrigiu Alexander suavemente, seu braço apertando minha cintura. A hora seguinte passou em um borrão de apresentações e conversas triviais. Sorri até minhas bochechas doerem, ri de piadas que não eram engraçadas e mantive meu braço entrelaçado no de Alexander como se fôssemos realmente o casal amoroso que fingíamos ser. Durante tudo isso, observei que a deferência mostrada a Alexander ia além do respeito pela riqueza ou posição. As pessoas eram cuidadosas ao redor dele, medindo suas palavras, sua linguagem corporal, traindo uma consciência de que estavam na presença de alguém perigoso. Também notei os sutis sinais de mão entre Alexander e os homens que agora reconhecia como sua equipe de segurança, posicionados estrategicamente ao redor da sala. Uma vez a expressão de Alexander endureceu quando ele avistou alguém do outro lado do salão. Era um homem magro com cabelos prateados nas têmporas que devolveu o olhar de Alexander com igual frieza antes de se virar. Quem é aquele? Perguntei em voz baixa. Amélio Vasquez, respondeu Alexander, sua voz baixa. Um concorrente de negócios. A maneira como ele disse concorrente deixou pouca dúvida sobre a natureza de sua rivalidade. Venha, disse ele, me guiando em direção ao bar. Acho que nós dois precisamos de uma bebida. Enquanto esperávamos nosso champanhe, uma loira escultural se aproximou, seu vestido vermelho com um decote baixo o suficiente para atrair todos os olhares masculinos nas proximidades. Alexander, ela ronronou, ignorando-me completamente enquanto se inclinava para beijar sua bochecha. Faz muito tempo. Alexander recuou sutilmente, mantendo uma distância respeitável. Vanessa, você se lembra da minha esposa, Helena? O sorriso da mulher não alcançou seus olhos quando ela finalmente me reconheceu. Claro, a nova senhora Vega. Ainda uma noiva corada, não é? Dificilmente corada, respondi, combinando com seu tom sacarino, embora eu aprecie sua preocupação com minha tez. Os lábios de Alexander se contraíram, embora sua expressão permanecesse neutra. Os olhos de Vanessa se estreitaram fracionadamente antes de ela se recuperar. Bem, o casamento certamente combina com você, Alexander, disse ela, passando um dedo com manicure pelo seu lapela. Você parece satisfeito. A implicação em seu tom fez minhas bochechas esquentarem apesar de mim. Esta mulher claramente tinha uma história com meu marido, do tipo que envolvia camas compartilhadas e conhecimento íntimo. Com licença, Vanessa, disse Alexander, pegando nosso champanhe do barman. Acredito que o senador está esperando para falar conosco. Ele me afastou, sua mão quente nas minhas costas. Ex-namorada? Perguntei quando estávamos fora do alcance da voz. Ex alguma coisa, ele respondeu vagamente. Ela parecia bem familiarizada com você. Os olhos de Alexander encontraram os meus. Um toque de diversão em suas profundezas. Isso é ciúme que eu detecto, senhora Vega. Curiosidade, corrigi. Gostaria de saber quantas mais de suas ex alguma coisa devo esperar encontrar. Ele se inclinou mais perto, sua respiração quente contra minha orelha. Nenhuma que importe. Antes que eu pudesse responder, uma comoção perto da entrada chamou nossa atenção. A multidão se abriu quando vários homens de terno escuro entraram, cercando um homem de aparência distinta em seus 60 anos. Vasquez, murmurou Alexander, sua postura enrijecendo quase imperceptivelmente, e parece que ele trouxe reforços. A tensão na sala de repente se tornou palpável. Observei enquanto Vasquez abria caminho pela multidão, aceitando cumprimentos, mas claramente se dirigindo em nossa direção. Alexander! O chefe de segurança de Alexander apareceu ao seu lado, sua voz baixa com urgência. Deveríamos nos mover para uma posição mais segura. Alexander balançou a cabeça ligeiramente. Ainda não, Marco. Pareceria fraqueza. Seus olhos encontraram os meus. Helena, quando eu te apresentar a Amélio, sorria e seja charmosa, mas diga o mínimo possível. Entendeu? Assenti, minha boca seca. O perigo na sala de repente era muito real, muito presente. Vasquez parou a alguns metros de distância, sua segurança mantendo uma distância respeitosa.
mas permanecendo vigilante. De perto, pude ver a inteligência afiada em seus olhos enquanto eles se moviam de Alexander para mim e de volta. Alexander, ele cumprimentou, seu sotaque sutil, mas distinto. Fiquei surpreso ao receber um convite para este evento. É uma arrecadação de fundos de caridade, Amélio, respondeu Alexander suavemente, aberto a qualquer um disposto a assinar um cheque grande o suficiente. Ele me puxou para mais perto. Minha esposa, Helena Amélio Vasquez. Ofereci minha mão e o sorriso que Alexander havia pedido. Senhor Vasquez. Ele pegou meus dedos, segurando-os um pouco mais do que o necessário. Um prazer, senhora Vega. Você não é o que eu esperava quando ouvi que Alexander havia se casado. Oh, mantive meu tom leve. E o que você esperava? Os olhos de Vasquez se enrugaram com genuína diversão. Alguém menos espirituosa. Ele soltou minha mão para olhar para Alexander. Você escolheu bem. Uma esposa forte é um trunfo em nossa linha de trabalho. Helena não está envolvida nos meus negócios, disse Alexander, sua voz carregando um aviso. Claro que não. O sorriso de Vasquez não alcançou seus olhos, embora ela desempenhe o papel de esposa de um Dom com notável facilidade para uma novata. Dom. A palavra confirmou o que eu já havia adivinhado. Meu marido não estava apenas envolvido no crime organizado. Ele era um líder, um chefe. Deveríamos discutir o assunto do transporte, continuou Vasquez, em particular. A expressão de Alexander não revelou nada. Outra hora, talvez. Esta noite é para a caridade, não para negócios. A tensão crepitou entre os dois homens. Como quiser, Vasquez finalmente cedeu. Mas em breve, Alexander, a situação requer resolução. Com um aceno para mim, ele se afastou, sua equipe de segurança se fechando ao seu redor. O que foi aquilo? Perguntei, assim que ele estava fora do alcance da voz. A mandíbula de Alexander estava tensa. Nada com que você precise se preocupar. Acho que já estou preocupada. Considerando que acabei de conhecer outro chefe do crime no que deveria ser um evento de caridade. Seus olhos brilharam. Mantenha sua voz baixa. Ou o quê? Desafiei, a raiva de repente borbulhando. Você vai me eliminar por saber demais? A mão de Alexander circulou meu pulso não dolorosamente, mas com força inconfundível. Estamos de saída, disse ele, sua voz perigosamente quieta. Ele me conduziu pela multidão, parando apenas para fazer breves despedidas a pessoas importantes, sua máscara pública firmemente no lugar enquanto eu fervia ao seu lado. No carro, o silêncio era sufocante. Alexander sentou-se rígido ao meu lado, seu perfil afiado nas luzes da rua que passavam, a tensão irradiando dele em ondas. Você está com raiva? Finalmente disse. Sim, porque eu te chamei do que você é. Ele se virou para mim então, seus olhos escuros com emoção mal controlada. Porque você se colocou em risco, Vasquez estava observando. Outros estavam observando. Se eles sentirem discórdia entre nós, verão isso como fraqueza. E fraqueza no meu mundo é um convite para atacar. O medo se enrolou em meu estômago. Atacar quem? Eu? Qualquer um associado a mim. Sua mão encontrou a minha na escuridão. Seu aperto quase doloroso, incluindo seu pai. A ameaça era implícita, mas clara. Se eu não interpretasse meu papel de forma convincente, não era apenas minha segurança que estava em jogo. Eu não pedi por isso, sussurrei. Nem eu. Sua voz suavizou ligeiramente. Mas aqui estamos nós. O resto da viagem passou em silêncio. De volta à nossa mansão, Alexander me acompanhou até minha suíte, sua mão na pequena das minhas costas, um lembrete constante de sua presença. Na minha porta, virei-me para encará-lo. Quero ver meu pai novamente amanhã. Claro, disse ele, estudando-me na luz fraca do corredor. Eu vou providenciar. Obrigada. Comecei a me virar, mas sua mão pegou meu braço me parando. Helena! Sua voz estava diferente agora, mais baixa, quase hesitante. Esta noite, apesar de tudo, você foi magnífica. O elogio me pegou de surpresa. Eu estava apenas interpretando um papel. Estava? Seus olhos buscaram os meus, e de repente me senti exposta, como se ele pudesse ver através das minhas defesas até a confusão por baixo. Porque houve momentos em que não parecia atuação. Meu coração disparou traiçoeiramente. Foi tudo uma atuação, insisti, mais para me convencer do que a ele.
Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Se é isso que você precisa acreditar. Ele se inclinou para a frente lentamente, deliberadamente, me dando tempo para me afastar. Eu deveria ter. Em vez disso, permaneci congelada enquanto seus lábios roçavam os meus. Gentil a princípio, depois mais insistente enquanto meu corpo traiçoeiro respondia. O calor floresceu baixo em meu ventre enquanto seus braços me envolviam, me puxando contra os planos duros de seu peito. Fui eu quem quebrou o beijo, recuando, sem fôlego e confusa. Boa noite, Alexander. Eu disse, minha voz instável. Algo como satisfação cintilou em seus olhos. Durma bem, Helena. Ao fechar a porta entre nós, pressionei meus dedos nos lábios, ainda sentindo a marca de seu beijo, ainda sentindo o gosto dele na minha língua. Naquela noite, meus sonhos foram preenchidos com olhos escuros e mãos gentis que se transformaram em aço. Uma gaiola dourada se fechando ao meu redor, enquanto eu percebia tarde demais que estava me apaixonando pelo meu captor. A manhã veio com uma clareza indesejada. Fiquei na janela do meu quarto, observando a chuva riscar o vidro, refletindo sobre o que havia acontecido na noite anterior. O beijo, minha reação a ele, o caminho perigoso que eu estava trilhando. Alexander Vega era um chefe do crime, um homem que inspirava medo apenas com seu nome. Um homem que essencialmente me chantageou para casar. Um homem que eu deveria desprezar. No entanto, a memória de seus lábios nos meus, suas mãos me puxando para mais perto, enviavam um calor pelo meu corpo que não tinha nada a ver com raiva. Isso é síndrome de Estocolmo, murmurei para mim mesma. Nada mais. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos. Sophie entrou com meu café da manhã e uma bolsa de roupas. O Sr. Vega me pediu para trazer isso, disse ela, pendurando a bolsa no armário. Ele disse que você entenderia. Dentro havia um vestido bonito, mas discreto, perfeito para uma visita ao hospital. Então ele se lembrou do meu pedido para ver meu pai. O carro estará pronto quando você estiver, acrescentou Sophie. A segurança foi providenciada. Uma hora depois, eu estava no banco de trás do agora familiar sedã preto. 2 seguranças silenciosos nos bancos da frente. A cidade passou em um borrão de ruas lavadas pela chuva e prédios cinzentos até chegarmos ao Memorial Hospital. Meu pai estava sentado na cama quando cheguei, corado, um almoço meio comido na bandeja diante dele. Lena. Seu sorriso iluminou o quarto. 2 vezes em uma semana. Sou um homem de sorte. Eu o abracei, respirando o cheiro familiar de sua loção pós-barba. Como você está se sentindo? Melhor a cada dia. Os médicos estão dizendo que posso ir para casa na próxima semana. Ele deu um tapinha na cama ao lado dele. Mas chega de falar de mim. Como está a vida de casada? Eu forcei um sorriso. É uma adaptação. Aposto que sim. Sair daquele apartamento minúsculo para uma mansão. E Alexander, ele é uma força da natureza, não é? Essa é uma maneira de dizer. Peguei um fio solto na minha manga. Pai, você sabe o que ele faz para viver? Quero dizer, de verdade? A expressão do meu pai ficou séria. Ele é importador, exportador, imóveis, finanças, muitos negócios pelo que ele me disse. E é tudo o que você sabe? Ele me estudou. Você está realmente perguntando, Lena? Hesitei, dividida entre querer proteger meu pai e precisar de alguém para confidenciar. Nada, só curiosidade. Ele claramente não acreditou em mim. Ouça, querida, homens como Alexander, homens ricos e poderosos, eles geralmente têm vidas complicadas, partes de seus negócios que não são para discussão pública. Meu sangue gelou. O que você está dizendo? Estou dizendo que não sou ingênuo. Sua voz baixou. Seu avô, meu pai, não era exatamente um santo quando se tratava de negócios. Eu cresci perto de certos tipos de homens. Isso era novidade para mim. Meu avô havia morrido quando eu era jovem e meu pai raramente falava dele. Você está me dizendo que o vovô era um criminoso? Estou te dizendo que a linha entre negócios legítimos e ilegítimos nem sempre é clara. Ele apertou minha mão. O que importa é como um homem trata sua família. Alexander claramente te adora e tem sido generoso comigo além da medida. O que quer que ele possa estar envolvido... Ele deu de ombros. Olhei para meu pai com incredulidade. Então, você está bem com isso? Com o que quer que ele seja? Estou bem com o fato de que minha filha está sendo cuidada.
que ela está casada com um homem que a olha como se ela fosse o mundo inteiro dele. Ele sorriu gentilmente. O resto é entre você e ele. As palavras do meu pai ficaram comigo durante a viagem silenciosa de volta à mansão. Alexander olhava para mim como se eu fosse o mundo inteiro dele. Isso não podia estar certo. O nosso era um acordo de negócios, nada mais. No entanto, eu não podia negar a intensidade em seu olhar quando ele me observava. A possessividade em seu toque que ia além da mera propriedade. A chuva deu lugar a um sol fraco quando chegamos à propriedade. Enquanto o carro passava pelos portões, notei uma atividade incomum. Pessoal de segurança extra patrulhando os terrenos. Um aglomerado de SUVs pretos estacionados perto de uma entrada lateral. O que está acontecendo? Perguntei ao motorista. O Sr. Vega tem associados de negócios visitando. Ele respondeu, seu tom neutro, mas tenso. Lá dentro, a mansão fervilhava de tensão. A equipe se movia com maior alerta, e homens armados que eu não reconhecia estavam em posições-chave. A senhora Abernathy me interceptou no foyer. Senhora Vega, o Sr. Vega pede que você permaneça em sua suíte até o jantar. Ele se juntará a você então. Algo está errado? De jeito nenhum, disse ela, embora seus olhos se desviassem dos meus. Apenas uma precaução de segurança. Escoltada para meus aposentos, senti a nítida sensação de ser colocada fora de perigo. Algo estava lá acontecendo, algo que Alexander não queria que eu testemunhasse. Horas se passaram, a casa ocasionalmente ecoando com passos e vozes abafadas. Tentei ler, tentei assistir televisão, mas a ansiedade me mantinha andando de um lado para o outro. Finalmente, enquanto as sombras da noite se alongavam pelo chão, uma batida veio à minha porta. Alexander entrou e eu soube imediatamente que algo havia mudado. Seu rosto estava tenso. Um pequeno corte era visível acima de sua sobrancelha e seus nós dos dedos estavam esfolados. O que aconteceu? Perguntei, movendo-me em direção a ele sem pensar. Ele pegou minha mão quando tentei tocar seu rosto. Não é nada. Não é nada. Você está machucado. Soltei-me de seu aperto e fui ao banheiro pegar um kit de primeiros socorros que havia visto antes. Sente-se. Para minha surpresa, ele obedeceu, sentando-se na beira da minha cama enquanto eu umedecia um pano. A reunião com Vasquez não correu bem, disse ele enquanto eu limpava o corte. Não era profundo, mas havia sangrado o suficiente para manchar seu colarinho. Era sobre isso? A segurança extra me mantendo no andar de cima? Ele assentiu, fazendo uma careta leve quando o antisséptico ardeu. Eu não queria que você se envolvesse. Eu me envolvi no momento em que me casei com você, apontei, colocando um pequeno curativo sobre o corte. Seus olhos encontraram os meus, escuros e indecifráveis. Sim, você se envolveu. Afastei-me, criando distância entre nós. Você vai me dizer o que aconteceu? Vasquez queria um território que me pertence. Eu recusei. Ele decidiu insistir no assunto. A voz de Alexander era factual, como se descrevesse um pequeno desacordo de negócios, em vez do que eu suspeitava ter sido um confronto violento. E o assunto foi resolvido. Permanentemente. Um calafrio percorreu-me com a implicação. Você o matou? A expressão de Alexander não mudou. Faria diferença se eu tivesse? Claro que faria diferença. Envolvi meus braços em volta de mim mesma, de repente com frio, apesar do calor do quarto. Estou morando com você, casada com você. Se você é um assassino... Ele se levantou, pairando sobre mim. Helena, você sabe o que eu sou desde a noite passada. Você achou que homens como eu, homens como Vasquez, resolvem desentendimentos no tribunal com advogados e juízes? Eu recuei. Não, mas... Não há mas. É isso que eu sou. Este é o mundo em que você entrou quando concordou em ser minha esposa. Sua voz suavizou marginalmente. Embora eu nunca tenha pretendido que isso te tocasse. Então por que me escolher? Exigi, a frustração fervendo. Por que arrastar uma garçonete sem conexões com o seu mundo para esta vida? Deve haver dezenas de mulheres de famílias como a sua. Mulheres que entendem isso, essa loucura. Algo cintilou em seus olhos. Uma emoção que não consegui identificar. É isso que você pensa? Que eu te escolhi aleatoriamente? Não foi? Você comprou a dívida médica do meu pai. Você a usou para me forçar a casar. Forçar você? Alexander riu.
o som áspero e sem humor. Helena, eu estou te observando há meses. Meu sangue gelou. O quê? Eu te vi pela primeira vez no restaurante Caravela. Você estava trabalhando um turno duplo, exausta, mas ainda sorrindo, ainda gentil com cada cliente. Ele se aproximou, seus olhos nunca deixando os meus. Eu voltei na noite seguinte e na seguinte. Observei você se matar de trabalhar. Vi como você cuidava do seu pai, como carregava fardos que ninguém deveria ter que carregar sozinho. Recuei até bater na parede, perturbada com sua revelação. Você me perseguiu. Eu te observei, ele corrigiu. E o que eu vi me fascinou. Sua força, sua lealdade, seu fogo, mesmo quando abatida pelas circunstâncias. Então sim, eu adquiri a dívida médica do seu pai. Sim, eu orquestrei nosso encontro, mas não para prender uma mulher qualquer em um casamento sem amor. Então por quê? Minha voz tremeu apesar do meu esforço para controlá-la. Alexander diminuiu a distância entre nós. Uma mão veio descansar contra a parede ao lado da minha cabeça, seu corpo me encurralando. Porque desde o momento em que te vi, eu sabia que você era minha. E eu queria que você soubesse também. Sua confissão deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, enviou um calor traiçoeiro através de minhas veias. Isso não é amor. Sussurrei. É obsessão. Talvez. Sua mão livre veio cortar minha bochecha. Seu toque gentil, apesar da intensidade em seus olhos. Mas você pode honestamente me dizer que não sente nada por mim? Que quando eu te beijei na noite passada, você não queria mais? Eu não podia mentir. Nem para ele, nem para mim mesma. O que eu sinto não importa. Isso não é real. Não pode ser real. Por que não? Seu polegar traçou meu lábio inferior, enviando arrepios pela minha espinha. Porque você me comprou, eu disse, as palavras amargas na minha língua, como uma propriedade. A expressão de Alexander endureceu. Eu criei as circunstâncias para nos encontrarmos. Sim, eu te dei uma escolha, uma que você aceitou, mas eu nunca te tratei como propriedade. As roupas, as joias, as regras... Proteção, ele interrompeu. Status condizente com minha esposa. Segurança em um mundo mais perigoso do que você pode imaginar. Sua voz baixou. E se você fosse realmente minha propriedade, Helena? Você acha que ainda teria seus próprios quartos, sua própria cama? Você acha que eu teria esperado você vir a mim de bom grado? A implicação pairou entre nós, pesada de significado. Ele estava certo. Ele poderia ter exigido meu corpo como parte de nosso acordo. Em vez disso, ele foi paciente, esperando que eu desse o primeiro passo. Eu não sei o que você quer de mim. Admiti, minha voz mal acima de um sussurro. Tudo, ele disse simplesmente. Seu corpo, sim, mas também sua confiança, sua lealdade, seu coração. E se eu não puder dar essas coisas? Seus olhos buscaram os meus. Então, quando o nosso ano terminar, você pegará seus $2 milhões e irá embora. Eu nunca mais entrarei em contato com você. Olhei para ele tentando reconciliar o implacável chefe do crime com o homem diante de mim. Agora, vulnerável à sua maneira, oferecendo-me uma escolha que eu nunca esperei ter. Por que eu? Perguntei novamente, mais suave desta vez. A mão de Alexander deslizou da minha bochecha para a nuca, seus dedos se embaraçando no meu cabelo. Porque em um mundo cheio de pessoas que se curvam a mim por medo ou ganância, você me olha nos olhos e me desafia. Porque quando você sorri, sorri de verdade, ilumina espaços dentro de mim que eu pensei que estavam mortos há muito tempo. Sua voz ficou rouca. Porque eu não quero te possuir, Helena. Eu quero te merecer. Suas palavras me desmontaram, quebrando as paredes que eu havia construído para me proteger. Sem pensar, fiquei na ponta dos pés e pressionei meus lábios nos dele. O beijo foi diferente desta vez. Não uma exploração gentil, mas uma fome crua de ambos os lados. Os braços de Alexander me envolveram, me levantando contra ele como se eu não pesasse nada, minhas pernas se enrolando em sua cintura enquanto ele me carregava para a cama. Você tem certeza? Ele perguntou, sua voz tensa de contenção. Em resposta, eu o puxei para mim, perdendo-me no calor de sua boca, na força de seu corpo pressionando o meu no colchão. Roupas foram descartadas, pele contra pele. Cada toque era elétrico. Quando finalmente nos unimos, não foram apenas corpos se juntando,
mas algo mais profundo. Uma conexão que transcendia nosso estranho começo. Naquele momento, eu não era sua posse ou sua noiva de contrato, mas sua igual, sua parceira, pegando tanto quanto eu dava. Depois, deitada no círculo de seus braços, minha cabeça em seu peito, ouvi a batida constante de seu coração e tentei entender o que havia acontecido. Não apenas o ato físico, mas as barreiras emocionais que haviam desmoronado. No que você está pensando? Alexander perguntou, seus dedos traçando padrões preguiçosos em meu ombro nu. Que eu nunca esperei por isso, admiti. Nada disso. Ele pressionou um beijo na minha têmpora. Arrependida? Considerei a pergunta honestamente. Não, finalmente disse, mas com perguntas. Muitas perguntas. Faça-as. Apoiei-me para olhá-lo. Seu negócio. O que exatamente ele envolve? A expressão de Alexander ficou séria. Importação, exportação, como seu pai disse. Imóveis, construção, serviços de segurança. Parte legítima, parte menos. Drogas, armas. Não, drogas não, disse ele com firmeza. Nunca isso. Quanto às armas, apenas para proteger o que é meu. E o que é seu? Sua mão segurou minha bochecha. Território, negócios, homens leais. E agora você se escolher ser. Eu digeri isso. É perigoso? Sempre, às vezes, mas tenho salvaguardas. Meus inimigos sabem que visar aqueles próximos a mim significa morte certa. Seus olhos endureceram momentaneamente. Depois suavizaram ao retornarem aos meus. Seu pai sempre será protegido. Quer você fique comigo ou não, isso é uma promessa. Tracei a linha de sua mandíbula, sentindo a barba por fazer do dia sob as pontas dos meus dedos. E nós? O que acontece agora? Isso depende de você. Alexander capturou minha mão, levando-a aos lábios. Nosso acordo permanece. 1 ano, após o qual você está livre para ir se desejar. Mas estou esperando que você considere um arranjo diferente. Que tipo de arranjo? Um casamento de verdade. Não 1 ano, mas uma vida inteira. Seus olhos encontraram os meus, mais vulneráveis do que eu já os tinha visto. Eu quero você ao meu lado, Helena. Não como um troféu ou uma posse, mas como minha parceira, minha igual, a mãe dos meus filhos. Minha respiração ficou presa. Filhos. Um sorriso tocou seus lábios. Não imediatamente, mas sim, eventualmente. Uma família nossa. A imagem era surpreendentemente atraente. Uma casa cheia de crianças de olhos escuros. Alexander como pai, protetor e amoroso como era comigo. Não sei se posso fazer parte do seu mundo, eu disse honestamente. O perigo, a violência. Eu manteria isso separado da nossa vida doméstica, ele prometeu. E com o tempo, talvez, transicionar mais dos meus negócios para empreendimentos legítimos. Por você, por nossa família. Estudei seu rosto, procurando por engano e não encontrando nenhum. Você faria isso por mim? Sim. Sua expressão era solene. Eu te disse, Helena, desde o momento em que te vi, eu sabia que você estava destinada a ser minha. O que eu não esperava era o quão rápido você me faria querer ser digno de você. Lágrimas picaram meus olhos, inesperadas e indesejadas. Acho que estou me apaixonando por você, sussurrei. A confissão aterrorizante em sua vulnerabilidade. Alexander me puxou para mais perto, seu beijo terno desta vez. Reverente. Então caia, ele murmurou contra meus lábios. Eu te pego. 6 meses depois, eu estava no jardim da nossa casa de verdade. Era uma nova propriedade que Alexander havia construído para nós, longe das memórias e sombras de sua antiga vida. Rosas subiam por treliças, seu perfume doce no ar de verão. Meu pai sentava-se por perto em uma cadeira confortável, totalmente recuperado, e lendo o jornal contente. Braços fortes me envolveram por trás, e eu me inclinei contra o peito de Alexander, sua bochecha descansando em meu cabelo. Feliz? Ele perguntou. Virei-me em seu abraço para encará-lo. Sim, era a verdade. Os últimos meses trouxeram mudanças que nenhum de nós esperava. Fiel à sua palavra, Alexander começou a transicionar seus negócios para a legitimidade. Ainda havia aspectos de seu mundo sobre os quais eu não perguntava. Ainda havia reuniões a portas fechadas e homens que o chamavam de Don. Mas a violência havia recuado, substituída por negociação e compromisso. Nosso casamento também mudou, aprofundando-se em algo real e duradouro.
A mulher que uma vez se sentiu presa em uma gaiola dourada, agora segurava as chaves, livre para ir ou ficar como escolhesse. Eu te amo, disse Alexander. As palavras não mais raras, mas ainda preciosas. Fiquei na ponta dos pés para beijá-lo. Não mais a mulher assustada e desesperada que havia entrado em seu escritório na chuva todos aqueles meses atrás. Agora eu era sua igual, sua parceira, seu coração. E eu te amo, respondi, querendo dizer isso com cada fibra do meu ser. Enquanto o sol se punha sobre nosso jardim, pintando o céu em tons de carmesim dourado, pensei no estranho caminho que nos trouxe até aqui. Um casamento forçado que se tornou uma escolha, um acordo de negócios transformado em amor. Ele uma vez me disse que queria me merecer. O que ele não entendia então, o que talvez nós dois precisássemos aprender, era que o amor não era sobre merecer ou possuir. Era sobre escolher todos os dias ser melhor juntos do que jamais poderíamos ser separados. E essa escolha, feita livremente, valia a pena.